Olá, alunos e alunas. Eu sou Gabriel Burlandi, doutor em Ciências dos Materiais, e aqui agora nós vamos falar sobre testes não paramétricos. Bom, os testes não paramétricos são testes utilizados quando nós temos dados que não correspondem que não representam toda a população. Na verdade, a gente não sabe se eles representam, porque a gente pode, vamos supor assim, a gente tem uma população de 1.000 indivíduos e a gente está pegando 10 dados para analisar. Então a gente tem que conseguir analisar isso para poder saber se existe uma hipótese dele representar esses dados, para ele poder representar essa população ou não, tá bom? Então vem comigo aqui no slide aqui para a gente começar a estudar isso aqui. Bom, existem diversos testes não paramétricos, tá bom? Então a gente tem, para o caso de uma amostra, o caso de duas amostras, caso de diversas amostras, por isso K amostra, tá bom? Veja o seguinte, que no caso de uma amostra, duas amostras e K amostras, nós temos o teste de Q quadrado, tá bom? Essa é uma letra grega chamada Q, tá? Que parece um X, tá bom? E por conta disso, este foi o teste escolhido para a gente tratar nesse módulo. Bom, o teste do Q quadrado, tá? Ele é feito através deste cálculo aqui. Como é que a gente calcula isso aqui? Bom, isso aqui, tá? É o valor do dado observado. E esse aqui é o valor do dado esperado. Observado OI, esperado EI. A gente eleva ao quadrado, soma isso, e depois divide pelo valor esperado. Ou seja, a gente espera que exista um valor só, tá bom? E como é que a gente determina esse valor? Bom, aí a gente tem que determinar o valor através da quantidade de dados dividido por esse K. O que significa esse K aqui? A quantidade de classes, tá bom? Então, os dados normalmente são divididos em classes. Então, se eu tenho 1.000 dados, esses 1.000 dados foram divididos em 10 classes. Então, é 1.000 dividido por 10. Bom, e aí a gente usa essa quantidade de classe para calcular uma coisa chamada grau de liberdade. A gente vai ver melhor num exemplo como a gente utiliza esse grau de liberdade, como a gente utiliza essa fórmula do Q quadrado e como a gente tira uma conclusão em cima disso, tá bom? E aí a gente tem o seguinte, se o Q quadrado for maior ou igual ao Q quadrado da tabela 3, tá? Que é o documento em PDF que vocês têm, a gente rejeita a nossa hipótese H0. Tá? E se o Q quadrado for menor do que o Q quadrado da tabela, a gente aceita o valor de H0. Bom, então vamos lá, vamos usar esse exemplo aqui para a gente conseguir compreender o assunto desse módulo. Bom, o secretário de saúde de um determinado município espera que no hospital municipal localizado no centro da cidade haja uma procura de 100 pessoas por dia. Bom, esses 100 pessoas por dia é o nosso EI. Por quê? Porque é o valor esperado, tá bom? Então ele espera que existam 100 pessoas por dia, tá bom? E pela tabela aqui a gente está vendo que foram 10 dias de observação. Bom, para tomar a vacina contra o vírus H1N2, estabeleceu que estabeleceu um nível de significância de 10%. 10 dias após o início da vacinação, ele recebeu os seguintes dados, tá? Que são os dados dessa tabela aqui. Bom, diante a isso, nós vamos utilizar o teste Q quadrado para poder testar se o modelo probabilístico que previu que 100 pessoas por dia tomariam a vacina, ele está adequado. Para tal, nós vamos tomar as seguintes hipóteses. Bom, H0, o número de pessoas que buscaram a vacina é aleatório. E H1, o número de pessoas que buscaram a vacina não é aleatório. Ou seja, observando a tabela, tá? Essa coluna aqui, eu pego e falo assim, olha, a gente previu 100 pessoas, mas não foram 100 pessoas por dia. Então, a quantidade foi aleatória. Aí, beleza. Mas será que isso está certo? Bom, a outra probabilidade, a outra opção é ela não ser aleatória. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que calcular o Q quadrado para saber se essa hipótese de que os dados de que a hipótese de que as pessoas que procuraram, o número de pessoas que procuraram foi aleatório ou não, tá bom? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou pegar esse valor, vou subtrair desse valor e elevar ao quadrado, e depois dividir por esse valor. Então, fazendo isso, 94 menos 100
vai dar menos 6 elevado ao quadrado 36 dividido por 100, 0,36. Então, vou fazer tudo isso em todos esses aqui, tá? Todos, aqui, ó, 100 menos 100, 0, 0 ao quadrado, 0, 0 dividido por 100, 0, tá? Fazendo todos esses aqui. Depois disso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né? Aqui, o somatório aqui, ó. Tá vendo? Então, eu somo, beleza? Feita a soma, né? Eu chego a um valor aqui, tá? Que corresponde a um valor de 2,74, né? Tá aqui, 2,74. Bom, e aí o que que eu vou ter que fazer aqui? A primeira coisa, eu vou calcular o grau de liberdade que eu tenho dos meus dados. O grau de liberdade, lembra que ele é igual a K menos 1. Então, eu tenho 10 classes. Cada dia corresponde a uma classe. Então, meu grau de liberdade é igual a 10 menos 1, que é igual a 9. Vamos guardar esse dado aqui, tá? Porque ele vai ser útil para a gente ali na frente. Então, vamos guardar ele aqui bonitinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou expressar o meu Q quadrado. A gente já calculou o Q quadrado, que é aquela soma que está lá na tabela, que é 2,74. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha tabela 3. Tá aqui minha tabela 3. Lembra do grau de liberdade que a gente calculou? Qual o valor dele? 9. 9. Mas aí eu tenho que fazer a seguinte análise. Qual é a meu nível de significância? É 10%. 10% a gente escreve como sendo o quê? 0,1. Concorda comigo? Então, agora que eu achei grau de liberdade 9, vou procurar aqui em cima o 0,1. Está aqui o 0,1. Onde esses pontos se encontram? Se encontram aqui, ó. Tá vendo esse valor aqui que eu achei de 14,684? Esse valor aqui de 14,684 nada mais é do que o valor de Q quadrado tabelado para um grau de liberdade 9 para uma significância de 0,1, ou seja, de 10%. E veja o seguinte, que nós calculamos um Q quadrado de 2,74, que é menor do que esse valor aqui de 14,684. E aí, qual conclusão a gente vai chegar? A gente vai voltar aqui, ó. Se o Q quadrado calculado for menor do que o Q quadrado da tabela, eu aceito a minha hipótese inicial. E qual é a minha hipótese inicial? O número de pessoas que buscam a vacina é aleatório. Então, qual é a conclusão que eu tenho aqui? Que, apesar de serem previstas 100 pessoas para tomarem a vacina por dia, o número de pessoas que procuraram as unidades de saúde é um número aleatório, tá bom? Entenderam como é que funciona o Q quadrado? Entenderam que com valores a gente consegue fazer uma análise mesmo que qualitativa? Bom, eu peço a vocês para lerem com atenção o módulo, principalmente darem ênfase aos exemplos que foram citados no módulo, tá bom? E desejo a todos bons estudos.